Bem, pessoal, olha eu aqui de novo, né? Dessa vez eu tô num lugar assim muito especial, que é o lugar que ele sempre é a dona da casa que fala que é a minha casa. E eu queria contar a história dela. Então assim, acho que todo mundo já tá aí percebendo aonde que eu tô. Não é só nesse olhar o verde aí, o fundo aí, você já vai saber. E dessa vez, para contar a história de vida, né? Eu vim hoje no estabelecimento, no local, conhecido aí como Joãozinho da Matinha, o saudoso Joãozinho da Matinha, que eu já até entrevistei ele uma vez, né? Um programa que tinha na Doc TV. E agora eu vou ter o prazer de entrevistar a filha dele, né? Que hoje está aqui tomando conta de tudo, dando conta de tudo. E aí nós vamos ver se ela não se emociona, né? Porque se emocionar também, tá tranquilo, a gente vai entender. Porque quando se toca em história antiga e que envolve o pai dela, né? Que não, você já desconfiou do que eu tô falando, né? Tô falando da Érica, daquele João da Matinha. E eu prometo pra vocês, eu assisti muito Faustão, mas eu não vou fazer igual ele hoje, não. Hoje eu vou deixar a minha entrevistada falar tudo, tá? Se precisar de eu interromper, eu vou interromper, muito pouquinho, mas o resto vai ser com ela. Então vamos lá, chegar a câmera pra cá, pertinho da nossa amiga Érica. Érica, conta pro povo aí que vai estar em casa, que o povo gosta de saber da vida dos outros. E aí nós estamos aqui para contar a sua vida para algo bom, para ser representado aí pelo outro futuro, pros seus netos, pros seus bisnetos. Quem que é a Érica? Oi, pessoal. Então, Edson, obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar participando aqui com vocês, né? Do Aconteceu Virou Notícia, esse grupo muito bacana aí que está representando nossa cidade. E assim, eu falo que falar da Érica é muito fácil, sabe? A Érica é uma menina que nasceu na roça, cresceu aqui, né? Estudei a vida inteira em escola pública, né? É uma honra para mim falar isso, porque eu falo que a gente começa desde o degrau de baixo, né? Passei muita dificuldade na minha vida, meu pai, mas a minha mãe não tinha boa situação financeira, né? Naquela época a gente ia para a escola a pé, podia chover, tá com sol, que eles faziam, forçavam a gente a ir. E assim, eu falo forçar, porque hoje a gente vê que é tão fácil, né? Um menino da roça ir para a escola, tem ônibus fazendo na porta, eu falo pelo meu filho mesmo, que é assim. Então a gente passava muita dificuldade, a gente carregava o material escolar em sacola de arroz. E assim, a gente vê hoje as facilidades, né, que o governo lança, né? E a gente vê assim, a força de vontade que os pais tinham também de ver a evolução dos filhos, de ver crescer, né? Chovia, eu ia descalço para a escola, chegava no posto Itaúna, a gente lavava o pé. E assim, hoje eu agradeço muito e eu vejo assim, como foi boa a minha educação, agradeço muito, meu pai que hoje não é vivo, mas assim, ele é a representação da minha vida, né? O que eu sou hoje é por causa dele. E assim, muita dificuldade mesmo, gente, a gente passou de eu não ter nem brinquedo, os meus brinquedos eram os bichos, né? Eu andava atrás do meu pai e eu falo que eu era o menino do meu pai, porque ele teve 2 filhas, então tinha que ter alguém para andar com ele, né? O meu pai, que eu falo que foi uma pessoa muito importante para a nossa sociedade, não é porque é meu pai não, mas assim, para o meio ambiente em geral, ele fez um trabalho muito bacana e ele deixou as raízes dele, né? Então assim, desde pequeno, ele me ensinou a respeitar a natureza, que eu não precisava de ter medo, eu tinha que ter respeito. Ah, se tinha uma cobra ali, é só não colocar a mão nela. E se não fosse venenosa, pode ir lá e vai pegar. E ele me ensinou a ter confiança, né, num animal, de se ele está no canto dele, não mexe. Ah, daquele jeito ali você já pode mexer. Então eu falo que assim, eu estudei, né, formada, sou bióloga, mas assim, o meu professor, a minha faculdade foi meu pai. O meu melhor certificado, o meu maior certificado foi ele que me deu, sabe? Eu aprendi tudo com ele. Então quer dizer que a Érica foi uma Érica sempre exemplar, sempre levou assim orgulho para os pais, então, hein? Era muito bagunceira na escola, fazia arte demais da conta, conta, querendo sabe? puxar pra ela trazer, pra ela Nossa! falar. Então, quando a gente tá gravando isso aqui, gente, né? Isso aí é pra neta dela ver, a bisneta dela ver. E assim, então conta. A minha irmã era o exemplo da casa, eu não. Eu era enrolada, eu não gostava de estudar, sabe? Verdade, tá, gente? E meu pai e minha mãe ficavam ali, puxando a rédea. Eu queria ficar, eu inventava pesquisa na escola, para ir para a escola, para não ficar na roça, para trabalhar, porque o serviço de roça é difícil, tá, gente? Não é para qualquer um, não. Né, não, e aqui tinha serviço demais.
O engraçado é que meu pai sempre falou assim, "Ô, minha filha faz isso." E a minha mãe falou assim, é mentira, não tem isso na escola não. Meu pai, tem, Lu, você tem isso? Meu pai sempre passava a mão na minha cabeça. Ele era assim, mais tranquilão, mas a minha mãe, o bicho pegava. Mas assim, graças a Deus que ela pegava no meu pé, né? Eu falo que toda criança tem sua malandragem e tal, mas assim, eu nunca precisei de ficar estudando para me fazer uma prova. E naquela época, gente, se você passava, você passava. Se você não passasse, tinha bomba mesmo. E assim, mas eu prestava muita atenção no professor na hora que ele explicava. Então eu ficava ligada ali naquele momento. Mas não fala que eu chegava em casa e estudava, que eu não fazia isso, gente. E eu passei na faculdade, porque na faculdade é muita coisa, é muita matéria. Então o bicho pegou na faculdade, tá, gente? Ô, Érica, então quer dizer, na sua juventude, a Érica era bagunceira, gostava de uma baladinha? Balada não era muito de balada não, sabe? Mas assim, na época de escola eu era meio enrolada. Uhum. Na época de escola pública eu tinha meus colegas e eu era assim, eu tinha uma liderança muito grande dentro de sala. E os professores falavam assim, é melhor ser amigo da Érica do que ser inimigo. Aí, quando a gente quer passar uma matéria que a gente quer que todo mundo preste atenção, ela faz a sala calar a boca, era até engraçado, sabe? Mas assim, eu tinha um domínio muito grande na minha sala de aula. Gente, que até absurdo hoje falar domínio, isso. até hoje então, graças a Deus, eu nunca tive problema com aluno também. Mas assim, nunca aprontei coisa de coisa séria não, gente. Mas aquelas baguncinhas de menino de escola mesmo, sabe? Então legal, vocês viram aí, gente, a Érica contando aí. É que às vezes a gente olha assim, a pessoa hoje no patamar, mas não sabe o que você passou. Então, você teve dificuldade para estudar, você teve dificuldade para vencer na vida, né? Na mesma época da faculdade, eu trabalhava o dia inteiro, lutava, corria atrás. E depois do serviço, às vezes não dava nem tempo de tomar um banho para ir para a faculdade, às vezes não comia nada, pegava carona para ir para a faculdade, sabe? Não tinha dinheiro para pagar o ônibus às vezes. E assim, a gente ficava na BR, eu mais 4 colegas minhas e um amigo, que era da nossa sala, a gente juntava uma turminha para pegar carona. E assim, às vezes não cabia todo mundo, era aquela luta, sabe? Mas vencemos, graças a Deus. Eu falo assim, que se a gente persistir, se a gente correr atrás, a gente conquista e a gente consegue. E eu falo assim, hoje as facilidades ainda são maiores, sabe? Na minha época era muito difícil, você tinha que fazer um financiamento pelo FIES, quando você não tinha dinheiro para pagar. Nossa, era muito complicado, muito complicado. E você, Érica, sempre conviveu na roça, entre roça e cidade, mas sempre sua residência A minha foi vida foi roça. na roça, minha vida foi totalmente rural. Eu morei na rua, assim, na época da faculdade eu morei 10 anos. Por quê? Eu trabalhava e estudava, ficava muito difícil para sair daqui para ir para a faculdade e para trabalhar também. Então a gente precisava também de ganhar o dinheiro da gente para pagar a faculdade, né? Porque aqui na roça não dava. Então, assim, sempre foi uma luta. Mas, assim, eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele me proporcionou. Porque, assim, nas lutas, a gente vai conquistando as coisas da gente, a gente vai conseguindo. É igual eu estava falando com você, a gente passou muita dificuldade mesmo. Assim, às vezes chegava a época de data especial, meu pai não tinha dinheiro para comprar um presentinho. Aí eu via minha família, meus primos, tudo ganhando presente, todo mundo ganhava. E eu, mas a minha irmã, a gente não ganhava, sabe? Então a gente olhava assim, a gente queria ganhar. E assim, um presente tão simbólico, tão simbólico que meu pai dava, a gente ficava tão satisfeita, que assim, a gente dava tanto valor às pequenas coisas que a gente vê que hoje não tem valor. Porque assim, as crianças de hoje em dia, você dá uma coisa, só isso, então você vê. E assim, a gente dava tanta importância para uma coisa tão simbólica, sabe? Tão simples. E a gente vê como é que está hoje. A gente vê como que tudo mudou, né? As coisas como que mudaram. E para contar essa história, para complementar, sempre que eu faço uma gravação com alguém contando a história, eu conto um pedacinho da minha. Então, para semelhar com o que você está contando. Por exemplo, quando eu era criança, acho que eu tinha uns 8 anos e tal, eu não sabia o que era chocolate. Uhum. Morava numa roça que era de cacau, mas a gente comia o cacau. Nós já comíamos o chocolate sem saber que era o chocolate. Sem saber que era chocolate. Mas o chocolate mesmo comprado na rua, a gente nunca comeu. E um dia a dona da fazenda foi lá em uma época de Páscoa e levou, como a minha família é muito grande, ela levou uma caixinha. Na caixinha ela levou uns ovozinhos de chocolate, embrulhadinho, tipo aquele plástico assim. Papel alumínio? Papel alumínio. Uhum. E o meu foi um coelho. E aí, eu tava acostumado a ver coelho. Gente, eu vou comer um coelho e tal.
E aí a minha mãe, lá o pessoal na Bahia tem mania de chamar a gente de tabaréu. Deixa de tanto tabaréu, menino, come um negócio aí, você vai ver aí, começa pela orelha. E eu fiquei com dó, se você não comer, vai derreter. Ele. Vai derreter. Aí eu vi minhas irmãs já comendo, eu comi aqui com a dó, rapaz. Mas quando eu comi, a sensação de um chocolate que eu nunca tinha sentido. Rapaz, eu surtei. Então assim, na minha infância, quando eu era criança, tem muita coisa que a gente vai descobrindo. E quando a gente mora na roça, né, Eri, você sabe o que é. A gente não tem costume das coisas da rua. Não. Então, assim, pra gente é novidade quando você acha alguma coisa, quando alguém te mostra alguma coisa. Por exemplo, quando eu vi carro pela primeira vez, eu vi um Jeep. Foi o carro que eu vi. Um carro e moto na roça naquela época era a coisa mais difícil do mundo. Então, assim, a gente morava nas profundas da roça mesmo. Que a gente tinha medo até de gente. Então, assim, era complicado. Mas os nossos pais educavam muita gente. E aí, outra experiência que eu tive, quando eu fui morar próximo à cidade, eu nunca tinha nem visto um iogurte, danoninho e tal. E alguém, acho que aquilo venceu, e jogou próximo à nossa casa, numa estrada. E a gente passando, viu aquele monte de sacola lá, vamos descobrir o que é. Érica, chegou lá, Érica, era iogurte danoninho, aquele trem top, que a gente via só na televisão. Só na preto rua. E branco ainda, viu? E aí, o meu irmão correu, busca a galinhota que nós vamos trazer. Rapaz, nós levamos aquele danoninho tudo, todo mundo comeu aquilo. Todo mundo tomou. Tome. Eu falei, aí eu pensei, meu pai e minha mãe falaram assim, vocês vão morrer de dor de barriga. Pois, ninguém deu nada. Ninguém deu. Porque a gente estava acostumado, exatamente, você comia só coisa da roça. Não, você tá contando aí, a gente vai lembrando. Pra mim, a melhor coisa do mundo era dia de Ceasa. Olha pra você ver a cabeça da gente. Por quê? Depois do Ceasa, meu pai era agricultor, né? Então ele fazia plantio, plantava couve, brócolis, tomate, pepino, sabe? Esses negócios tudo a gente plantava. E eu tinha o dia de Ceasa, né? Que era a segunda e na quinta. Então, pra mim, a segunda-feira era a melhor coisa. Por quê? Depois do Ceasa, a gente passava num boteco que tinha no bairro das Graças pra comer coxinha e tomar guaraná. Pra mim, era a melhor coisa do mundo. E na minha época não tinha isso. Na minha era época coisa assim, que era tão insignificante, hoje em dia, mas para nós aquilo era tão importante. A gente fazia questão de ir pro Ceasa para vender com meu pai, porque depois ia comer aquilo. Então, assim, eram coisas assim tão pequenas, mas ao mesmo tempo tão grande pra gente, você entendeu? Que fazia tanta diferença e isso vai marcando, ele marcou a infância da gente, era muito gostoso. Eu lembro que quando a gente era pequeno e tal, a gente morava numa fazenda que, assim, a compra não dava. Aí o que meu pai fazia a compra que dava pra gente comer era no máximo até quinta-feira. E da quinta pra sexta, aí a gente tinha que pescar. Gente, pensa, Érica, que eu odiava levantar 3 horas da manhã pra ir pescar. E a gente pescava de 3 da manhã às 5h30 da manhã pra voltar pra casa, pra fazer aquele peixe pra ir pra roça trabalhar. Então eu sou uma pessoa, gente, que eu não tive a oportunidade de estudar mais cedo porque eu tinha que trabalhar. Sim. Entendeu? As pessoas da roça trabalhavam muito cedo, porque tinha que ajudar a família, né? Exatamente. Aqui em casa, por exemplo, com 6, 7 anos, a gente já ia pro Ceasa com meu pai para vender. A gente plantava, ajudava a plantar verdura, ajudava a colher, ajudava a lavar. Hoje em dia, se com um menino com 6, 7 anos, você fizer isso, eles acionam o conselho tutelar, eles acionam tudo. E eu falo o seguinte, na nossa época, a gente trabalhava para ajudar a família mesmo, né? Era necessário. E não tinha isso, né? Hoje em dia, você coloca o menino na cidade para trabalhar, o bicho pega, né? Aí vem tudo quanto é tipo de recurso. Mas antigamente, não tinha tanta coisa errada que tem hoje. Não. Porque os filhos, eles ajudavam os pais, né? Tava ali na linha. E era uma boa educação. Exato. Ô, Érica, eu não conheço ninguém da minha geração, da minha época, que tá com a mesma idade que eu hoje, não vou contar a minha idade, mas é 48. Eu não conheço ninguém dessa minha época que se deu mal, ou que já morreu com o trem errado, ou que já tá aí até hoje com tudo bonitinho, cuidando da família, cuidando dos filhos, por causa da geração que a gente teve. É a geração, é a época, é o mundo, como é que tava, e assim, as coisas, as tecnologias, né, vai aperfeiçoando, e assim, ao mesmo tempo que ajuda, mas muita coisa atrapalha. A gente perde muita coisa. A gente fala assim, na minha infância foi assim, eu brinquei. Na verdade, hoje tem outros tipos de brincadeira. A infância hoje é outra, né? As crianças acompanham muito a atualidade. Mas assim, aquela geração gostosa foi nós que vivemos. A gente realmente brincou, né? A gente realmente sentia, a gente machucava e pronto, acabou. Aquilo ali, passava um remedinho, pronto, acabou. Hoje em dia, as coisas estão muito mudadas, né?
A geração hoje, essa é a geração Nutella, né? Porque Exatamente. é totalmente diferente da nossa. Gente, vocês estão vendo aí um pouco da história da Érica. A Érica hoje, né, depois que Deus convocou aí o seu pai para sair dessa dimensão para outra dimensão, que Deus o tenha, né, que fez a parte dele, fez o bom legado e deixou os filhos criados aí, né, deixou a base. E como que é a Érica hoje na sociedade e para a sociedade? A Érica hoje ela é bióloga, ela é professora, ela é mãe, né? E a Érica está aqui no Joãozinho da Matinha também, cuidando, né, do que meu pai preparou, do que ele deixou, né? A gente está cuidando com todo carinho, porque eu falo que aqui é o Joãozinho da Matinha, que tudo representa ele. Eu falo que cada cantinho aqui ele fez da maneira e do jeitinho dele. Então a gente procura preservar ao máximo, né, a memória dele. Eu falo que nunca vai ser igual ele, porque ele era um ser muito especial. Mas assim, a gente tenta adequar e deixar do jeitinho que era dele, porque sempre chega um cliente e fala assim, nossa, que saudade do seu pai, nossa, que relembra o seu pai, e é isso mesmo. Cada pedacinho é dele, mas a gente tenta levar, né? A gente sente muita falta dele em todas as questões, né? Eu falo que administrativa, a presença dele como pai, como avô, em tudo ele faz muita falta, sabe? É uma questão assim que eu acho que isso nunca vai passar. Eu falo que hoje eu me sinto mais confortável para falar dele, porque assim, hoje eu tenho aquela saudade, e eu sei que essa saudade é porque ele foi um pai muito especial. Eu falo em questão de pai, sabe? Ele... Fique à vontade. Eu falei que ia chegar a esse patamar. É normal, né? Porque começa a falar do pai, começa a falar das coisas, a lembrança vem. E essa lembrança não tem como. Eu sabia que não ia ter como não arrancar o choro da Érica aqui. Porque nunca vai mudar, sabe? A falta, né, que ele deixou, que ele faz, mas o respeito também que a gente tem por tudo que ele fez, sabe? Porque ele, assim, ele foi transformador em tudo na nossa vida de família, que eu falo, para todos nós, sabe? Ele era aquele pai carinhoso, sabe? Aquele avô que era totalmente presente em tudo. Então, assim, ficou a recordação muito boa, o carinho, né, que ele deixou. E a gente tenta levar, né, cada pedacinho, cada dia. Eu falo que, para nós, assim, é igual eu falei, hoje eu falo com mais conforto sobre ele. Mas, assim, foi um tempo muito difícil. Às vezes eu ficava até questionando a Deus. Por que o senhor fez isso comigo? Por que você levou meu pai? Ele era uma pessoa tudo bacana. Mas a gente não tem que questionar, a gente tem que aceitar as vontades de Deus. E eu falo que Ele quer pessoas boas, né? Perto dele também. E a gente vai seguir na vida, a gente vai continuar no nosso trabalho. E a gente está aqui, né, para receber as pessoas, atender. Da maneira que a pessoa vier, eu falo que... para conhecer a nossa história, o nosso pedacinho e o que Ele deixou também, né? A gente tenta, de uma certa maneira... passar para frente, né? Eu espero que o meu filho também continue o trabalho dele. Eu queria muito isso, sabe? Que seja de geração em geração. Eu ia falar isso aqui agora, da onde Faustão, né? Que assim, você já plantou sua semente aí, você já fez sua sementinha e eu tô vendo que você tá engajando os meninos aí. Ele ama isso aqui. Ele fala assim... até bonitinho às vezes ver, ele fala com tanto amor disso aqui. Eu falo assim, eu sou o Joãozinho da Matinha Neto. Eu acho faz questão. A gente viajou, nós fomos pro Rio, ele falou assim, oi, eu sou o João Neto do Joãozinho da Matinha, como se todo mundo sabe quem é, né? Mas assim, ele fala com tanto orgulho, sabe? E eu fico muito satisfeita com isso, dele ter orgulho da história dele, do que ele é, da história dele, sabe? Isso é muito bacana. E eu falo que a gente, como mãe ou como pai, a família, que tem que colocar isso na cabeça da criança, né? A história dela, o que ela representa, né? Não é à toa que, olha você vê, seu pai deu uma criação para você que você poderia estar muito bem, né? Depois que ele se for, você fala assim, quer saber, eu vou embora, vou para algum lugar. A gente tá falando de lembranças aqui, meu pai não tinha dinheiro não. Aí a gente estava andando, a gente plantando muda de fruta, porque aqui em casa essa parte aqui era toda só pasto, não tinha uma árvore. A gente plantando. Chovia, eu ia, vamos plantar fruta, vamos plantar por causa dos bichos. Aí era dia das crianças, eu não tinha ganhado nada, ele não tinha dinheiro para comprar.
Aí ele achou uma cobra e falou, isso aqui, minha filha, toma de presente pra você. Aí eu peguei aquilo, e aquilo eu guardei, que era minha, eu tratava dela, cuidava dela. E ele foi brincando, mas não sabendo que você levou na realidade. Não, brincando, ele sabia que eu gostava de bicho, ele já tinha colocado qualquer bicho. Aí eu levei pra escola, né? Aí eu lembro que minhas colegas estavam tudo mostrando assim, eu ganhei uma boneca, eu ganhei não sei o que. Eu falei assim, que eu ganhei uma cobra, que saiu o menino pra tudo quanto é lado. É doida mesmo. Aí a diretora me chamava, Érica, pelo amor de Deus, vamos colocar numa caixinha, minha filha. Você leva, porque ninguém queria ficar dentro de sala pra assistir a aula. Todo mundo pegou trauma no céu. A minha professora, ninguém queria ficar. Aí eu tinha que colocar, gente, aqui, mas era bom demais. Pois é. Era muito bom. É isso aí, vocês conheceram um pouco aí da história da Érica, né? E assim, pra mim foi muito fácil bater esse papo com a Érica, porque eu já conheço a história da Érica também, né? Pelo pouco tempo que eu trabalho, a gente sempre trabalhou junto. A Érica foi sempre parceira. Sim. Ligava pra Érica, tem um gavião aqui no meio do mato. Aonde é? Aonde? Érica, em tal lugar. A Érica pegava a Kombi dela e partia pra achar o gavião. Oi, cheguei aqui, não tá aqui mais não, deve ter voado. Então assim, mesmo machucado, o gavião não ia ficar lá e tal. A força de vontade que essa mulher tem, né? E a gente sabe da garra da Érica, da boa vontade que ela tem, com a cidade, com a população, com os bombeiros militares aí, com a polícia ambiental, tá sempre aí procurando um amparo da Érica. Então, Érica, fica aí as suas considerações finais, né? Fale o que você quiser, agradece quem você quiser agradecer. O final aí do História de Vida aí, se quiser mais tiver alguma coisa para lembrar, para falar, é todo seu. Então, pessoal, vou aproveitar a oportunidade e convidar vocês para vir conhecer a nossa história aqui de pertinho, ver o nosso espaço, né? A gente tem playground para criança, pula-pula, a gente tem piscina. Para quem não conhece, a gente desenvolve também um trabalho de educação ambiental, né? Mostrar para as crianças a importância que tem, tanto os animais silvestres quanto os domésticos, né? Um primeiro contato e principalmente o respeito com a natureza. Quero agradecer ao Edson, a oportunidade de estar participando aqui também do grupo Aconteceu, Virou Notícia, tá? E fica o convite para vocês. E eu fiquei assim, muito satisfeita de estar contando a minha história para vocês. Pois é, a história é essa, gente, que eu faço questão de gravar. Para quê? Para que ela fique registrada. Não só para assistir amanhã ou depois, já pro resto da vida. Quer dizer, a neta da Érica vai ter acesso a esse vídeo. Então, assim, ela tá deixando aí um legado, um recado para os entes queridos delas, que vai estar, né, em geração em geração. Por exemplo, eu falo isso porque eu queria saber da história do meu avô. Eu sei o que meu pai falou, mas será que é aquilo mesmo que ele contou? Porque é muito tempo que passa, acaba não lembrando, né, Érica? Então, quando tá gravado, a Érica contou aqui os detalhes que a bisneta dela vai saber contar pela sua boca. Isso, é muito gostoso. Depois você ouvir, você ver, né? E eles teriam esse acesso, né? Saber da história da gente. Que seja dentro de um pedacinho, né? Que a gente acaba resumindo. Mas assim, fica ali gravado na memória o resto da vida. Aquela lembrança tá ali. Isso é muito importante. E ó, pra vocês verem, né? Tivemos que gravar aqui porque aqui é o local dela. Olha lá, ó. A barulhada, os bichos, E a gente encerra aí, né, esse programa aí, esse bate-papo com a Érica, com os barulhos do bicho.